9 de março de 2022. Mais um programa, Taperá Debate, focalizando os principais assuntos que ocorrem na cidade e região. Estou aqui com o jornalista Jorge Duarte Rodrigues, Nelson Lisboa de Lima, e nós vamos discutir inicialmente, não é um problema noticioso, mas a concessão do aumento do reajuste pela Prefeitura no valor de 20,08% é importante porque nós temos em Salto mais de 3 mil servidores, além dos terceirizados, né? Sim. E os que prestam serviço como contratados também e tal. Então, é um número expressivo, então a gente tem que levar em conta que 20% é uma porcentagem que há muito tempo não se concedia em Salto, né? Sim, e esse... No tempo do Geraldo só se falava em 1%. Geraldo, que eu diga, 1%. Esse aumento que foi aprovado numa assembleia do sindicato com os servidores, ele vai ser dividido em duas vezes. Uma parte sobre o salário agora do mês de março e a segunda parte, 5%, se não me engano, no salário de novembro. Ele se refere à reposição das perdas salariais dos servidores entre 2020 a 2021 e de 2021 a 2022, que foi o período de pandemia que o poder público de qualquer esfera não podia dar aumento salarial. Foi uma grande conquista dos trabalhadores, do sindicato, foi uma grande ação. Parabéns ao prefeito Laerto Sonsim de reconhecer a luta e o valor do servidor público municipal. Além do aumento salarial, vai ter aí uma série de melhorias, manutenção de outros benefícios, melhoria na cesta básica. Os servidores estão felizes, embora parte dos servidores presentes na Assembleia lá, especialmente o pessoal do SAI, entendia que deveria ser 23% e não 20%. O sindicato falou, ou a gente pega 20% ou a gente não vai ganhar nada. Eu acho que 20% já foi uma grande conquista, não é? Levando em conta o que aconteceu nos últimos anos, 20% é um valor considerável, uma porcentagem considerável. E deve-se levar em conta que Salto, a despesa com o pessoal de Salto não é exagerada. O limite parece que é 54%. 54%, aliás. Nós atingimos agora 47%, é isso? Não, com este aumento, a folha salarial vai subir para 41% de todo o orçamento, da receita corrente líquida. Estamos longe ainda do limite máximo. Então, quer dizer, e a prefeitura, o Laerto tem dito aí, está sem dinheiro, não sei o quê, mas não é bem assim. Todo prefeito é chorão. Sim. Por melhor que esteja a situação, inclusive teve aquela polêmica lá na última sessão, baseada no que a secretária de Finanças disse, que passamos de 2021 para 2022 com 54%, 55%, sei lá. 20% já tinha que ser destinado ao pagamento de empenhos, à renovação de contratos, que houve aumento nessas renovações. Mas mesmo assim sobraram 34 milhões, que também ela falou que esse dinheiro aí já desapareceu. Desapareceu nas obrigações que a Eu acho prefeitura que você pagou todo mundo, está pagando todo mundo em dia, isso é um mérito da administração, mas deve ter um dinheirinho em caixa lá, ou então a previsão de uma boa receita esse ano aqui, que o orçamento, inclusive, teve uma bela de uma alta, né? Então, a prefeitura tem condições de pagar esses 20%, e é bom que tenha condições, assim os funcionários recebem em dia, como tem acontecido nos últimos tempos, acho que nos últimos anos, né? Sim. Não tem havido atraso no pagamento, e isso é importante. Ao contrário do que às vezes acontece em outras repartições, ligadas à prefeitura, como no Hospital Municipal, né? Atraso no pagamento hoje não é um pecado mortal, é algo até aceitável. Muitas empresas aí passam por dificuldades e atrasam os salários. Mas a prefeitura parece
que está imune a esse problema. E isso é bom para todo mundo, bom para quem é funcionário, bom para os fornecedores que também estão recebendo em dia. Então, é bom que a coisa continue assim. Sem dúvida. Então, esses 20,08% chegam num bom momento. Isso vai aliviar um pouquinho a situação dos servidores, dos seus familiares, apesar de vir cacetada por aí relacionadas com a invasão, com a guerra da Ucrânia, que o Putin não quer que chame de guerra, mas evidentemente é uma guerra que pode causar problemas, inclusive no aumento dos combustíveis, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas pelo menos por enquanto a coisa está bem encaminhada. Sem dúvida. Passando para um outro assunto que causou uma certa agitação na cidade aí, foi a revelação sobre a qualidade da nossa água. Começou com o Itu lá, divulgando através dos órgãos de imprensa da cidade que a situação de Itu e região não era muito boa, tal, em virtude de das substâncias químicas certas substâncias químicas encontradas na água. Não é coisa para alarmar, não é coisa para se preocupar, vou morrer de câncer, vou morrer, não sei o quê, tal, nada disso. Mas é uma preocupação que a gente deve ter, e a repercussão dessa notícia foi bastante considerável na cidade, mas a gente tem que levar em conta ainda que não se tem um estudo atualizado. Mas como de 2018 a 2020 foi constatada a existência de chumbo, né? E outras matérias estranhas na água, inclusive causadas pelo tratamento da própria água. Sim. Quer dizer, não é culpa também do SAI, nem do antigo SAI, nem do atual. Porque eles seguem, por exemplo, as recomendações técnicas e não têm a intenção de utilizar produtos que podem causar doenças graves como câncer. Mas é bom o SAI ficar atento. O SAI foi consultado pela reportagem, que foi divulgada em nosso Facebook do Taperá. O SAI ainda diz que nossa água é de boa qualidade e tal, mas não divulgou os estudos que mostram a real situação, se perdura ainda a situação de 2018 a 2020, ou se o problema foi resolvido. Então, a gente espera que o SAI, nos próximos dias, com a devida urgência, informe como é que está realmente a situação da água, para que a população saltense fique mais tranquila, que não se cria aquele alvoroço que a notícia publicou. Evidentemente, o Taperá não precisa esperar o sábado, né, para divulgar a notícia, quando ela tem a devida repercussão. Foi divulgado nas redes sociais, no Facebook principalmente, e causou um certo alarme, mas notícias desse tipo causam mesmo alarme, mas o que se espera é que o SAI cumpra a sua missão e resolva informar a população, sem maiores problemas, da situação atual da água. Se persistem ainda aquele chumbo que foi encontrado na água. Sim. E outras substâncias químicas, né? Walter, esse estudo foi divulgado por uma ONG chamada Repórter Brasil, baseado em dados do governo federal. Dados esses que são abastecidos pelos municípios numa central de dados lá do governo federal. Centenas de cidades do Brasil têm problema com a água, dentre elas Salto. O que chama a situação de Salto e de Itu é a presença do chumbo, que é uma substância química que pode causar o câncer, e mais outras duas substâncias químicas que são resultado da operação de tratamento de água da cidade de Salto. Ao contrário de ex-jornalistas que podem estar dizendo por aí leviandade do Jornal Taperá, ex-jornalistas porque não atuam mais, é preciso dizer o seguinte: antes de eu divulgar essa reportagem, eu procurei o SAI,
Inclusive, falei, seria importante o SAI soltar o último boletim, que o SAI tem monitoramento constante da qualidade da água, para que a gente possa dizer, apesar do estudo, o SAI diz que a água está assim. Após a divulgação da nossa reportagem, o SAI emitiu uma nota que o Jornal Taperá também divulgou praticamente na íntegra, garantindo que existe monitoramento na coleta, no tratamento e na distribuição de água e que os processos químicos de salto são controlados por equipes do SAI e também monitorado por um laboratório externo. Eu pedi ao Ernivan, vou requerer novamente oficialmente ao SAI para que nos divulgue o último boletim da análise da qualidade da água. A água de salto é boa? Sim, a água de salto é boa. Porém, esse estudo divulgado pela ONG Repórter Brasil, já em 2020, referente a 3 anos anteriores, 2018, 2017, 2016, já apontava a existência do chumbo e voltou a apontar novamente. De onde vem o chumbo que essa ONG identificou na água de salto, Walter? Atividade agrícola, possibilidade de mineração, poluição industrial. São circunstâncias que continuam lá. Nelson, hoje o saltense bebe. O que causou a polêmica também envolve a dificuldade que o SAI tem tido, especialmente na região noroeste, na troca dos filtros. A previsão é que conclua o primeiro filtro essa semana, e que a água tem chegado com a coloração escura, com cheiro, em muitas casas na região noroeste, inclusive na minha, onde eu moro. E ao contrário de ex-jornalista que diz leviandade, a gente tratou o assunto com muita tranquilidade, e ao contrário deste ex-jornalista, Walter, só para dizer, eu falei com a direção do SAI... Ex-jornalista por quê? Porque não é mais jornalista. Deixou de ser jornalista. Não, então deixou de trabalhar como jornalista, quer dizer ou não? Ou mudou de função? Deixou de trabalhar como jornalista e eu acho que nunca... Não, a gente não deve... nós temos que verificar se é ex-jornalista, se não é ex-jornalista, é o quê? Existe muita burrice nessas manifestações na internet. Sem dúvida. As pessoas se acham, ele tem um teclado lá, ele acha que no teclado ele está livre e solto, pode dizer o que quiser. Está escondido, né? Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele pode criticar, ele pode demonstrar sua inveja pelos que estão na profissão, pode demonstrar que não topa aquele jornal, porque aquele jornal um dia falou uma coisa com que ele não concordou. Essas bobagens aí, então tem que botar tudo no mesmo cesto. É ex-jornalista, é ex-presidiário, ex-alfaiate, seja a profissão que tenha, ninguém está imune de falar bobagem. Quando se trata de internet, todo mundo diz as coisas certas, não é todo mundo que eu digo, não é a totalidade. Existem as pessoas criteriosas, as pessoas que sabem se manifestar, que sabem até onde vai o limite de suas manifestações, mas tem aqueles que eles se acham, né? Aqueles que se acham. Esses aí... O dono da verdade. São os donos da verdade. Né? Mas não tem porcaria nenhuma, não tem propriedade nenhuma que se relacione com a verdade. E, curiosamente, quem costuma tacar pedra é quem nunca saiu do meio metro quadrado, né? Também. Aí eu fico aqui no meio metro quadrado e atiro. O Putin que o diga. Eu fico aqui na minha redoma e atiro e acabo. Não sei nem de quem é esse ex-jornalista, mas se é ex-jornalista, é porque você não cresceu na profissão, é porque não tem capacidade nenhuma e devia ficar quietinho em seu cantinho sem falar bobagem. Perfeito. Agora, Nelson, eu não faria eu achei que essas explicações que você está dando agora, você não pode colocar tudo na internet, você não pode fazer um texto desse tamanho aqui. Então, o texto que saiu deu a impressão de que a situação é caótica hoje, nos dias de hoje, alguém vai pegar câncer, não sei o quê. Não é bem isso, calma. Nós apenas divulgamos a notícia, fomos atrás dos esclarecimentos por parte do SAI. Que foram divulgados em seguida. Que foram também divulgados, quer dizer, não foi uma notícia alarmista, mas foi uma notícia para ressaltar um problema que existiu em 2018 a 2020 na administração. Às vezes os caras falam, ele é amigo do Gerardo, então ele não fala certas coisas. Foi na administração do senhor José Geraldo Garcia.
e Juventus evidentemente ele não é o culpado, ele não sabe se o SAI botou chumbo na água, se o chumbo veio de uma plantação, de um setor agrícola. Evidentemente o prefeito não tem culpa, mas foi na administração dele. Agora, não se pode falar que agora na administração do Laerte isso continue. Na administração do SAI, do Ernivan, continue. Mas, por isso que é necessário um exame criterioso da qualidade da água para a gente saber se a situação persiste. Se persiste, vamos tomar todas as providências, porque tudo está em conserto, Sim, né? sim. Mas é justificável também a preocupação da população, porque a maioria de quem soube dessa notícia ontem estava vivo há 2 anos atrás e bebeu essa água. Eu bebi, você bebeu? Todos bebemos. O Nelson bebeu. Evidentemente que não é assim. Tomar um copo d'água vai pegar câncer no cérebro. O negócio é se você tomar milhões de copos d'água, talvez alguns adquirem, outros não adquirem. Quer dizer, não quer dizer que porque tem chumbo na água que todo mundo vai pegar câncer na cidade. E eu acho que os índices do câncer em Salto não são assustadores. Não, Então quer dizer que a água não está provocando esses efeitos que as pessoas... Eu vi manifestações, comentários, não costumo nem ver comentários de pessoas no Facebook, mas ontem fui dar uma olhada, porque tinha mais de 300 comentários lá. Misericórdia, meu Deus, parece que vai acabar o mundo amanhã. Calma, a situação não tem nada disso. Não existe nada que possa acarretar grandes consequências. Mas a notícia precisou ser divulgada. Não foi possível colocar todas essas informações que agora estamos dando. A gente espera que na edição de sábado isso seja feito. E as pessoas já interpretam a notícia como se tivesse, que vai causar consequências enormes, vai ser uma coisa incrível. E não é nada disso. Calma, vamos analisar o problema. O SAI está com a palavra. O SAI precisa saber como é que vai tratar esse assunto, como vai resolver, vai mostrar realmente a situação. Se houver correções a fazer, tem que fazer as correções. O SAI, por enquanto, não pode ser considerado culpado de nada, muito menos a administração. O Laerte está lá na prefeitura, vai saber que de uma forma ou de outra, então, o chumbo está indo para estações de tratamento de água, que o tratamento da água está sendo de uma forma que pode agravar os problemas. O prefeito não tem culpa de nada, não tem nada a ver com isso. É bom que tem gente já falando, essa administração, eu sabia mesmo que ia acontecer um negócio. Calma, que é isso? Que não se pode nem culpar o ex-prefeito, nem o atual prefeito, nem o ex-superintendente do SAI, que eu nem lembro quem é. Seu Pércio, e nem o atual. É simplesmente um problema que foi levantado, não deve ser esquecido, precisa ser analisado sem maiores repercussões, sem coisas que vão morrer amanhã, essas coisas, não tem nada a ver. É um problema que existe, assim como não é só na água também, outros falam também que tal alimento causa câncer, não sei o que causa. Mas isso é tudo conjecturas. Não se pode ainda dizer que a água que nós bebemos está contaminada, então capaz de pessoa nem tomar banho mais com essa água, porque está contaminada, né? Valdo, brincadeira. Para encerrar esse assunto, esse estudo ele é divulgado periodicamente por essa ONG Repórter Brasil, se refere a dados oficiais que estão lá no governo federal. Esse estudo ele pode e deve ser usado hoje pela administração do Laerte, pela gestão do Ernivan à frente do SAI, para que esclareça, para que torne o mais transparente possível a forma com que a água de Salto é tratada. Existe análise, existe controle do SAI o tempo todo, e esse problema do chumbo não é causado aqui dentro, só no nosso território. É na bacia do Rio Piraí, onde há atividade agrícola, onde há extração de pedras. É preciso
é uma oportunidade A de extração usar... de pedras é considerável em toda essa região aqui, né? De Cabreúva para cá. Tem muita gente que quebra pedra, ali na margem da rodovia Dom Gabriel. É uma oportunidade do SAI usar esses dados divulgados por essa ONG e mostrar que há segurança. O agravante, ou eu diria até o azar, da divulgação desse estudo em âmbito nacional é o problema que está acontecendo na região noroeste, a troca dos filtros, a menor eficiência da ETA, que tem feito chegar a água suja na casa das pessoas. E essa divulgação feita em âmbito nacional, que está lá na internet, veio num momento ruim para Salto, infelizmente, mas é uma oportunidade que, se o SAI, a gestão tiver força, eles conseguem mostrar. Apesar do problema da ETA do João Jabur, apesar desse estudo, a água de Salto é boa. Só para a gente... Itu também teve 3 substâncias, sendo uma cancerígena identificada nesse estudo. Indaiatuba, que é referência nacional em tratamento de água, tem uma substância identificada como resultado do processo de tratamento de água. O estudo dessa ONG aponta o problema também em Itu e em Indaiatuba. As populações dessas 2 cidades também não se alarmaram. Não é, como está acontecendo aqui em Salto, eu não digo que a população se alarmou, mas pelo menos aqueles que acompanham as notícias no Facebook, nos sites e outras redes sociais, estão aí, certas pessoas estão aí achando que a morte de um grande número de pessoas pode acontecer na cidade. Estão levando uma coisa ao extremo, e não é o caso. Calma, a situação não é tão preocupante como as pessoas estão entendendo. É isso aí. Bom, vamos passar para outro assunto, então. O que você tem de importante aí? Seu Walter, eu estou preparando uma reportagem para o sábado sobre a questão da merenda escolar. Ontem, conforme eu conversei terça-feira, conforme eu falei com o senhor, várias trabalhadoras da NutriPlus entraram em contato com a gente. Eu falei com o advogado da empresa. O advogado da empresa me falou o seguinte: Nelson, o nosso contrato para a prestação de serviço da merenda escolar com Salto vai até dezembro de 2023. Porém, a prefeitura divulgou o pregão 13/22 para a contratação de uma nova empresa para gerar merenda escolar na cidade. Ao contrário, a NutriPlus produz a merenda na cozinha industrial dela, que é uma das maiores do Brasil, e distribui na cidade de Salto, nos pontos, nas escolas. A contratação que a prefeitura quer fazer visa produzir a merenda nos pontos escolares. Eu já estou preparando, vou pedir uma entrevista com a Ana Noronha para que ela possa estar explicando o motivo dessa mudança no sistema da merenda escolar e o principal, o motivo que vai subir de 6,5 milhões a 8 milhões por ano para 19 milhões de reais. O contrato que está previsto ali prevê gastos de até 19 milhões de reais com a merenda. Esse assunto foi levantado na Câmara pelo vereador Vinícius Saldino e logo depois o vice-prefeito Edmilson ligou para o presidente da Câmara, isso eu acompanhei a gravação da sessão e vi isso aí, dizendo que não tem nada de 19 mil, o negócio é 8 milhões, aliás, 19 milhões, vai ser mantido os 8 milhões. Agora, a administração municipal precisa ter um certo cuidado no tratamento com grandes empresas da cidade. A NutriPlus está passando por um momento difícil. Sim. Perdeu aí licitações em outras cidades, até em outros países. E é uma empresa que orgulha Salto. A NutriPlus, durante muitos anos, tem servido a cidade aí de forma exemplar. Gera emprego. Né? Gerava muito mais do que hoje, mas continua gerando ainda. Paga imposto. Se não está pagando em dia é porque não tem condições, mas normalmente sempre tem os impostos para pagar e tal. E o que acontece é que os alimentos, principalmente, houve um acréscimo considerável. Quem vai em supermercado sabe que gastava 200, agora está gastando 400. E vão exigir que a NutriPlus continue ainda com os mesmos preços de anos anteriores. Evidentemente, existem condições nos contratos, certas normas do contrato, que
estabelecem a possibilidade de reajustes, de se adaptar à situação que foi, principalmente no caso do alimento, foi muito alterada. Então, deve ter um certo cuidado aí, mas se a Prefeitura tem um contrato com a NutriPlus a vencer em 2024... Dezembro de 2023. 23, por que vai fazer uma outra licitação agora? E por que prevê gastos de até 19 milhões? Se realmente está prevendo gasto até 19 milhões, que é uma coisa até lógica, deveria fazer esse reajuste com a NutriPlus. Agora, corre-se o risco de vir aí ganhar com a licitação uma empresa de outra cidade, que fica aberta, a licitação é aberta para o Brasil todo. Sim. Vem aí uma empresa que lá do inferno, vamos dizer, em questão de ser longe de Salto, e acontece o que aconteceu com as OS que vencem as licitações do hospital, e depois não prestam bons serviços, não pagam funcionário, demitem funcionários, fazem 1001 aí, e o poder público tem que agradecer, muito obrigado pela sua colaboração. Nós já temos, conhece muito bem os diretores da NutriPlus, o pessoal da NutriPlus, é gente de Salto que tem interesse de ganhar dinheiro, evidentemente, porque ninguém trabalha de graça, mas, evidentemente, servir bem a população também. Se existe a possibilidade de um acordo, de um reajuste, por que não fazê-lo? Tem que fazer uma nova licitação? Se for esse o caso, não sei se confirma vamos a sua informação de que está sendo feita uma nova licitação. Eu acho que não é o caso. E, inclusive, a NutriPlus pode até recorrer à justiça para garantir seus direitos. Se ela tem um contrato firmado e não existe razões para suspender esse contrato, que eu acredito que não, por que fazer uma nova licitação? E o número do pregão que está lançado na internet, no Diário Oficial Eletrônico, é 13/2022. Da licitação? Da licitação. Então, mas é para merenda escolar? Produção de merenda escolar nas unidades escolares para atender 10.759 estudantes. Aí precisa verificar direitinho isso aí para não se cometer injustiça, para tirar uma empresa de Salto, que recolhe aqui seus impostos, e trazer uma lá do Nordeste, do Sul, seja do que parte do Brasil, pelo menos da Rússia, que não seja. Não vai poder vir, né? Mas não tem explicação um negócio desse, e eu peço que você entre em contato com a Prefeitura para que justifique essa pretensão de mudar o fornecimento de merenda. O que preocupa, Walter, é claro, o caso do rompimento do contrato de concessão da Zona Azul, que é um serviço pequeno comparado ao serviço de merenda para 10 mil estudantes. Já são mais de um ano que foi rompido e continua no vácuo, não se resolveu essa situação juridicamente, e o serviço que funcionava bem, não estamos aqui questionando quem está certo ou errado, prefeitura ou empresa, porque a gente não conhece detalhes. O serviço parou, o centro de Salto voltou a viver o inferno que é para achar uma vaga para estacionar. A gente preocupa de se romper com a NutriPlus, seja qual for, se romper com a empresa atual, esse serviço que atinge 10 mil pessoas todos os dias, cair no vácuo também, entendeu? Aí vem a dificuldade para licitar as obras. Daí não serve, daí perde a merenda que está sendo servida hoje, deixa de servir merenda, vai demorar. Aliás, eu gostaria de fazer, sobre a Zona Azul, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é a cor do ferrugem? Amarelo? Do ferrugem? Qual ferrugem? Ferrugem, qualquer coisa, um pedaço de ferro que enferruja, ele fica com que cor? Nossa, Walter, amarelo, acho, né? Amarelo, Jorge? Marronzado. É mais pro avermelhado, né? Então, nós temos que mudar o nome da Zona Azul para Zona Vermelha. Zona Amarela. Está enferrujado já esse negócio, pô. Será que, puta vida, será que tudo na tua administração demora tanto tempo assim? Pô, desde quando Salto está sem Zona Azul? Desde o primeiro semestre do ano passado. O povão está aproveitando, estaciona lá os funcionários de algumas empresas, estacionam lá, fica o dia inteiro, mas não tem fiscalização nenhuma. Pelo menos uma fiscalização provisória devia ter,
Vai lá, anota o número da placa. Pô, você ficou aqui, não vai aplicar multa, não. Você ficou aqui o dia inteiro. Pô, você tem que dar quer dizer, não sei nem que pé tá, porque cada vez que a gente pergunta, vem uma resposta diferente. Afinal, essa zona azul vai voltar ou não vai voltar? Muda para a zona amarela, então, a cor da ferrugem. Ou então, muda sei lá, para vermelha, para alguma coisa. Mas não só mudar o nome, tem que mudar também, tem que implantar esse estacionamento pago. Tem que implantar. Porque o tempo que tinha estacionamento pago, se você precisava ir em alguma loja, por exemplo, você chegava lá, tinha... Em frente, o próximo dela, tinha lá um espaço, estacionava, fazia a sua compra e tal. Hoje os comerciantes falam, ninguém para mais, minhas vendas caíram porque o sujeito vai comprar no shopping, lá ele tem estacionamento, vai comprar em Indaiatuba, vai comprar em Itu. Quer dizer, isso causa um prejuízo, um grande prejuízo às empresas, ao comércio principalmente, que vive no centro da cidade, nas ruas atingidas pela extinta Zona Azul, e já estabeleceram, até baixar no preço. Moto não paga mais, ótimo. Vai baixar o preço, excelente. Tudo bem. Mas põe em prática isso, pô. Quando é que vai botar em prática isso? Com a palavra, o senhor Laerte. O senhor Laerte, nosso amigo Laerte, é uma pessoa acordada, uma pessoa gentil, uma pessoa que trata todo mundo de forma igualitária. Mas bota esse secretário seu para funcionar, Laerte. Você tem que exigir coisa para amanhã, para ontem, não para daqui não sei quando. Quer dizer, não se tem prazo, não se sabe quando a Zona Azul vai voltar. Isso é incrível, não pode acontecer isso. E a Zona Azul é um exemplo, né? Tem outras coisas por aí que precisa de celeridade. É um termo que até agora não foi adotado pela atual administração. Nem fale. Os cuidados devem ser tomados, e nisso Justificado. Deve ser louvada a atitude do prefeito Laerte, que não faz coisa de afogadilho, mas também demorar tanto assim, pô, não se explica. Quantos meses? Já tá Quando é que parou a Zona Azul? No primeiro, se não me engano, abril ou maio do ano passado. Vai fazer um ano, vamos fazer uma festinha na praça lá, primeiro ano de Salto sem Zona Azul, fazer um grande bolo lá para servir para a população. Assim sai. Brincadeira. Complicado, né? O que mais? Jorge, vamos deixar para o Jorge falar alguma coisa. Senão só fica nós dois. Vamos lá, Jorge. Vamos lá. Lenzi, a grande novidade é a respeito da São Vicente de Itu. Ela é conhecida como Vila Vicentina de Itu. O nome correto é Associação da Vila de São Vicente de Paulo de Itu. Ela entrou com um processo na Justiça Ituana para se desvincular, a entidade de Itu, a unidade ituana, para se desvincular do Conselho de Indaiatuba, do Conselho de Jundiaí e do Conselho Nacional. Esses três que estão aqui dominando o nosso lar. Então, se a intenção era desvincular, é porque também estavam descontentes com esse superior. Eles se livraram de uma intervenção que já devia estar preparada. Sim, o que eles queriam lá, Jorge? Eles queriam, ou que eles estão querendo aqui, pegar os imóveis... Eles não querem muita coisa. Não. Eles são gente boa. Eles só querem o patrimônio da São Vicente, mas nada. O resto, os velhinhos, eles não estão muito preocupados com os velhinhos, né? O patrimônio de Itu é extremamente superior ao de Salto. Então, os olhos deles brilharam. Vamos pegar esse patrimônio de Itu aí, depois a gente pega o de Salto e vão crescendo. Sim. Onde é que vão enfiar tanto patrimônio? E nesse processo, Lenzi, a diretoria da São Vicente de Itu foi até o Ministério Público e explicou a situação para o Ministério Público. O Ministério Público deu o parecer, dizendo que o decreto da intervenção não se justificava. Eles queriam intervir também. Queriam intervir. A intenção era essa. Que devia ter sido feito aqui. Sim, bobearam aqui. Porque eles alegam que o decreto da intervenção não se justifica e que haveria sérios riscos de alienação dos imóveis adquiridos pela associação
através do esforço e caridade da sociedade local. É que nem Salto, a população saltense construiu tudo aquilo, entregou de mão beijada para a cidade de São Vicente de Paula. Foi criado o Lar Frederico Ozanam. Quer dizer, os méritos são do povo de Salto, das autoridades de Salto dos últimos 104 anos. Sim, sim. Que sempre colaboraram com a... Chega um pessoal aí de Indaiatuba, de Jundiaí, com o beneplácito do Conselho Nacional, e entram aí como se fosse dono das dependências. Sim. Eles querem... A visão, o negócio deles é muito além do que as pessoas imaginam, do que os inocentes vicentinos imaginam. Tem alguns vicentinos que falam, oh, gente boa, eles estão dando um apoio para os velhinhos, estão dando um apoio. Os velhinhos estão sofrendo? Não estão sofrendo, viu, dona Aline? Não estão sofrendo. Essa dona Aline que fica me cobrando, dizendo que, não, nós estamos fazendo isso. Se estão fazendo maravilha, parabéns. O negócio nosso não é com funcionário nem com idoso, o negócio nosso é com o senhor Ciscari e Companhia Limitada, que se apossaram do lar. Mas isso, depois dessa decisão de tu aí, abra os olhos, senhor Ciscari, que a coisa não é tão fácil como o senhor imaginava, né? E tem mais cidades que estão nesse mesmo processo também. Tem que se desligar, tem que se desligar. Sim. Essa sociedade pertence a Salto e a saltense, e tem que ser. Não pode ficar nas mãos de pessoas com outros interesses, para não falar o pior. Pessoas que não têm capacidade de saber que aquilo não pertence a eles, não pertence a um conselho, mas que nome mais miserável, conselho do quê? Conselho se dá para beneficiar alguém, conselho não se utiliza para prejudicar ninguém. Ou para tirar, né? Ou para tirar. Sim. Prossiga, Jorge. E nesse parecer, o Ministério Público também afirmou que a administração do patrimônio de Itu não é ilegal para ser passada para esses conselhos. Certo. O patrimônio está sendo Tá devidamente de parabéns administrado. o promotor de justiça, está de parabéns o juiz que deu a decisão, né? O juiz aceitou. É uma juíza. Responder a juíza. E daí a juíza deferiu essa liminar com tutela de urgência para suspender qualquer transferência de imóveis da Vila Vicentina de Itu para esses conselhos. Certo? E também para assustar os efeitos da Assembleia que foi realizada 19 de fevereiro, eles queriam fazer a reforma do Estatuto Social, como foi feito aqui. Eles querem armar o circo do jeito deles. Eles querem legalizar essa ilegalidade deles. Muito bem colocado, legalizar a ilegalidade. Complicado. Né? E com isso, a juíza deferiu essa liminar, a Vila Vicentina de Itu, no momento, não responde mais nada para esses conselhos e ainda vai deixar de pagar esse 12º, que é o que o lar aqui pagou por 70 anos para ele. Sempre pagou em dia, sempre pagou corretamente. E depois de 70 anos, mais de 70 anos de vinculação com esses conselhos, miseráveis conselhos, que nunca um termo foi tão mal aplicado como esse. Eles não se satisfazem com o 12º, eles querem coisas maiores. Sim. Inclusive, a ex-presidente Cícera, que foi destituída, durante a pandemia, ela pediu o cancelamento do pagamento desse 12º. Os conselhos foram irredutíveis, eles queriam receber todo mês. Não, eles devem ter umas suas despesas lá, tem. Algumas justificáveis, outras não, apesar da gente não conhecer. Mas conhecendo a índole dessa gente, demonstrada nesse período de intervenção, a gente sabe que os bons propósitos não estão na programação deles. A intervenção já foi um ato de força, um ato injustificável, violento, como a gente tem repetido aqui, nós estamos gastando saliva aqui desde agosto, né, Jorge? Sim. E não tem adiantado, porque, infelizmente, aqui a Justiça de Salto, louve-se o trabalho dos juízes que há muitos anos estão na cidade, mas acho que veio um juiz de uma outra cidade aqui, não conhecia a nossa realidade e não concedeu a liminar. Tudo bem, ele
na avaliação dele, ele achou que não havia necessidade. Mas agora a situação está se modificando. Por exemplo, o pedido deles para censura no Jornal Taperá, os artigos do João Marcos e meus artigos, foi negada a liminar e eles foram demoestados ainda por pedir uma censura. E o processo agora vai prosseguir. O doutor Mário Dota Júnior, Marinho Dota, vai ser o nosso advogado, meu e do João Marcos. Conversei com ele, ele se ofereceu, sem nenhuma despesa para nós. Isso mostra a disposição do Marinho, que é uma pessoa que trabalha também em benefício de sua cidade. Nós já temos o doutor René Silveira, que desde o começo da intervenção tem trabalhado sem nenhum interesse financeiro também, e outras pessoas também que têm se colocado à disposição para enfrentar essa gente, essa gente que adota medidas arbitrárias. E essa situação agora, Lenze, da Vila Vicentina de Itu, cai por terra ainda mais o motivo que eles alegaram aqui em Salto para destituir a diretoria, para praticar a intervenção, que foi o passeio dos... Vai respingar aqui, senhor Ciscari, vai respingar aqui. Essa decisão de Itu vai respingar em Salto. Não sei se é o caso de criar jurisprudência, mas pelo menos é um exemplo que possivelmente será seguido em Salto. E tem mais cidades que... E o senhor será, prevendo o que sempre desejamos, escorraçado da sociedade de São Vicente de Salto. Aliás, o senhor pode visitar a cidade quando quiser, o senhor será muito bem-vindo aqui, porque o senhor é uma pessoa simpática, mas tomando conta do lar e da São Vicente, Neres e Pitibiriba, como se dizia, né? Esse é velho. Só mencionando, a advogada de Itu chama-se Amanda Vicentim Lau, que conseguiu essa... Parabéns a ela. Parabéns. Bom, e parabéns à instituição pela coragem de enfrentar... Pelo presidente de lá, infelizmente, apesar do trabalho da Cícera, do René, do Marinho e de outros aí, em Salto faltou aquele tchan dos vicentinos. Sim. Se os vicentinos se agrupassem logo na intervenção, nós teríamos possivelmente os mesmos efeitos que aconteceram em Itu. Sim, porque as situações são iguais. Né? Bom, falando em outro assunto, Lenz, este ano aqui, em dezembro, se comemorará o centenário de nascimento de J. Silvestre. Acho que você é a pessoa mais indicada para falar alguma coisa sobre J. Silvestre. Você acabou de lançar um livro com uma pequena biografia dele. E a Secretaria de Cultura instituiu o prêmio J. Silvestre de Fotografia, que ele era um amante também da fotografia, para celebrar a memória desse saltense que foi muito famoso. Eu não sabia, inclusive nem constou da biografia que eu fiz, que ele era um amante da fotografia. Não conhecia essa virtude dele. Mas eu sei da história do J. Silvestre em Salto. Ele morava na esquina ali da rua Rui Barbosa com 23 de maio, né? O pai dele foi dono do cinema. O pai dele era dono do cinema, seu Silvestre era dono do cinema. E ele era o locutor do cinema, ainda jovenzinho, com 15, 16 anos, já com certas noções de inglês. Ele era o locutor que falava o nome dos artistas, o nome do filme. Antes de começar a exibição, tinha lá o locutor falando, né? Que hoje vocês vão assistir o filme tal, com tal artista, não sei o que e tal. E falava o nome correto dos artistas, por exemplo. Ele era lembrado pela pronúncia de inglês dele, que era ótima, né? Ele, por exemplo, todo mundo conhecia aquele artista famoso, o Tyrone Power. O Tyrone Power, as capiradas aí falavam. Ele não era Tyrone Power. E achavam que ele era muito metido. Ele não falava corretamente. Os saltenses achavam que ele era metido e ele ficou como... Ele passava na rua, você é metido, rapaz, não sei o que e tal. E ele ficou com uma raiva. Ele ficou com uma raiva da cidade, que foi para São Paulo trabalhar inicialmente como locutor,
como trabalhou em radionovela na Rádio Nacional, Tupi, outros programas também. Rádio Bandeirantes. Depois foi para o Rio de Janeiro. Foi apresentador de televisão do programa O Céu é o Limite, onde se fazia perguntas. Os candidatos se inscreviam lá para falar, por exemplo, sobre Rui Barbosa. Então ele fazia perguntas, tudo sobre Rui Barbosa. E chegou a ter 84%. Uma das maiores audiências de todos. A maior os tempos, audiência né? registrada na emissora de televisão foi dele. Só depois veio uma final da Copa do Mundo e depois a novela Roque Santeiro, que 50 e pouco por cento e tal. Hoje, naquela época, 84% dos televisores ligados na São Paulo, no Rio de Janeiro e tal. Então era uma coisa inacreditável. E a iniciativa da Secretaria da Cultura homenageando o J. Silvestre é louvável porque revela uma outra atividade dele. Eu particularmente desconhecia, mas foi comprovado que realmente Sim. ele era amante da fotografia. Sim. E o tema desse concurso, para esta primeira edição, será os pontos turísticos de Salto. Então, é uma maneira de se divulgar mais também ainda a nossa cidade. Né? Certo. E ressaltar uma personalidade da nossa história Sim, que sim. tinha destaque em âmbito Sim. nacional, né? E por último, Lenza, nesse final de semana, no último final de semana, aconteceu um evento gastronômico e com música ao vivo no Pavilhão das Artes, e foi uma lotação esplendorosa de pessoas na sexta, no sábado e domingo. Teve um ponto, esse é um ponto positivo. Aliás, foi a primeira festa depois, há 2 anos, que desde março de 2020, que ia ter a virada cultural, que se previa uma lotação do pavilhão, é a primeira vez que aconteceu um evento. Inclusive, você encontrou com um grande amigo meu lá, Sim, né? Te mandou um abraço? O seu grande amigo veio me cumprimentar e falou assim, manda um recado lá para o Walter Lenza, que ele mostrou assim a festividade, aquele povaréu que estava lá, dizendo que essa é uma das peripécias dele. Essa é uma peripécia positiva. Eu dou até os parabéns para o Ney Brabo, que foi um dos promotores desse evento. Agora, os parabéns, mas também eu não posso deixar de levar em conta a opinião de comerciantes expressadas pelo vereador Kiel Damasceno na sessão da Câmara de ontem. Ney Brabo, eu conheço bem a vida dele, sei muitas das peripécias dele. Dá para fazer, um livro não daria, mas um livreto daria. Eu tenho aí umas informações bem detalhadas, tem até umas declarações assinadas, algumas provas. Pretendo não usar, mas se ele me perturbar tanto como durante a vida toda dele, grande parte da vida dele, ele se fixou em criticar o Taperaí e minha pessoa. Não lembro de ter feito um mal para ele, não lembro. Pode ser que fiz alguma coisa que interpretou, que não tenho nada contra ele. Fui amigo dele, fui assistir um show com a Maria Bethânia no Canecão, quando ele morava no Rio. Ele morava em Ipanema. Morou no Rio. Agora, se você me perguntar por que ele deixou o emprego em Ipanema, já é uma outra história. Se me perguntar por que ele é capacitado na função que ele exercia, é uma pessoa capacitada, viu? E ele parece que trabalhou uma época aqui no próprio jornal, né? Trabalhou não, ele passava o dia todo no jornal. Também tem umas histórias Também tem. de linguicinha fim de semana, não sei o quê, tem umas peripécias. Mas o que o Kiel falou? Depois conta pra gente. O Kiel falou que foi um absurdo fazer uma festa dessa que prejudicou os comerciantes. Foi festa de cerveja, tá? Quer dizer, muitos restaurantes... Lanches e tal. Comida. Não tiveram movimento no fim de semana, quer dizer, tudo gente de fora que veio aqui. Sobre esse aspecto, o Kiel tem razão, sobre esse aspecto. Mas isso eu acho que não tira o brilho da promoção. A cidade, de vez em quando, precisa ter. Agora, o que seria interessante seria, em vez de trazer tudo de fora, convidar os donos de restaurantes de Salto, os donos de lanchonetes, os donos de sorveterias, para eles participarem de uma festa dessa. Entende? Agora, traz só gente de fora, evidentemente, essa gente vai levar o dinheiro embora, e até o Kiel quer saber como é que foi para quem foi destinado esse dinheiro, do lucro e tal. Quer dizer,
Então, eu também não sou... tudo que Ney Brabo faz é errado. Também não é assim, não. Se ele fizer alguma coisa certa, parece que ele está fazendo também um festival de dança aí, né? Ele faz o festival de dança. Ele não, mas a equipe dele lá, acho que o Tom está no meio também. Então. Tudo bem, isso aí é positivo, coisas positivas assim, excelente, ótimo. Não vai merecer minha crítica, não, só porque ele não tem um bom relacionamento com ele, não é por causa disso. Mas até aplaudo a iniciativa dele nesses casos. Agora, sobre sua vida pregressa, é outro problema. Espero não ter que, um dia, botar alguma coisa no ventilador. Mas se precisar, a gente está aí. Porque eu já falei no programa que eu fui entrevistado na rádio Amiga Sábado, lá com nossos amigos Ferreira e Tiago Isola. Eu falei, eu não inicio a briga. Só que se alguém me ofende, eu me defendo. Se o ataque for pesado, eu vou pesado em dobro. Se for leve, vai ter uma resposta leve. Eu não fujo da briga, porque eu acho que está correto aquele ditado, quem cala consente. E eu não me calo. Mexeu comigo, vai levar a resposta educada, se for o caso, vai levar a resposta deseducada, se for o caso, uma resposta mais pesada. Então, quer dizer, eu não pretendo expor a pessoa ao ridículo, a situações vexatórias, mas se mexer comigo, vai ter a devida resposta. Meu pai falava um ditado assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Eu já não lido com boi, então não é meu caso. É isso aí, né, seu Walter? Mais alguma coisa? Não. Está dizendo aqui, Nelson, piscina do ginásio municipal? Há cerca de... Na área do esporte, há cerca de 20 dias, pessoas têm nos falado sobre a situação da água aqui na piscina do ginásio do esporte, aqui ao lado do Jornal do Operário. A gente aguardou um pouco o desenrolar, teve lá uma visita do prefeito, do Edmilson e do secretário Valdir ao local, eles viram a situação grave da manutenção, da limpeza da piscina, e essa semana o vereador Henrique Balceiros, ele, se não encaminhou, disse que vai encaminhar um requerimento questionando o tratamento da água ali, e nós questionamos a prefeitura, a assessoria de imprensa, através do Ivan, a quem a gente agradece, e o secretário Valdir disse que vai ser preciso investir R$300 mil para fazer a troca dos filtros, para trocar a bomba do tratamento de água ali do ginásio municipal do esporte. E o Valdir também comunicou que está sendo projetada uma nova piscina lá na região do Jardim Santa Cruz. São dezenas de pessoas que treinam, que fazem uso ali da piscina, e eles reclamam que hoje o tratamento é feito apenas por um senhor, que tem que ser feito a limpeza de todo aquele mundo de água manualmente, porque os equipamentos estão parados há muito tempo, antes de 2021, é um problema recorrente e que agora, segundo informações do secretário Valdir Libro, vão ser trocados. Ele não falou quando que vai ser aberta a licitação e também não falou quando que começam as obras, mas vai ser feita a licitação. Vamos acreditar e torcer que aconteça, porque é um lugar maravilhoso aqui da nossa cidade. Essa piscina tem história, né? Bastante. Tem história. Quando o Jesuíno iniciou a construção, quando o Couto assumiu, a piscina já estava praticamente... Era piscina, não, eu estou misturando as coisas. O que o Jesuíno pretendeu fazer foi uma piscina pública, não uma piscina olímpica. Que aqui hoje onde é a garagem dos ônibus da Secretaria da Educação, aqui ao lado do Jornal do Operário. Ali fazer um piscinão. Um piscinão para o povo. Piscinão de ramos. Porque essa piscina aí, chamada de olímpica, ela não tem as medidas necessárias para uma competição. Oficial. Por isso se transformou numa piscina para uso da população. Mas aquela outra piscina, que seria a piscina destinada ao público, tinha o formato de um feijão, e Jesuíno iniciou a construção, estava no acabamento já, o Couto entrou, mandou desmanchar a piscina.
aterrou a piscina. Quer dizer, piscina também, mas não, nesse caso a piscina ao lado do ginásio municipal de esporte, infelizmente, parece que a própria quadra do ginásio de esporte também não é adequada para competições oficiais de futebol de salão, de basquete, vôlei, né? Quer dizer, foi feito, mas não foi feito dentro das normas que deviam ser seguidas. Então, quer dizer, está sendo utilizada para aulas de natação, essa piscina, que é importante. E apresentou problemas, né? A água também não é de boa qualidade, talvez a filtragem não esteja aí. Seria interessante que houvesse essa reforma da piscina. Falo em 300 mil, seria isso? Abriu uma licitação, ele não falou quando que vai ser aberta essa licitação. A previsão, segundo informações não oficiais, que o prefeito, o vice-prefeito e o secretário falaram lá no dia, que possivelmente em maio, durante o inverno, a piscina vai ser fechada para começar essa troca. Então a gente, com base nisso, pode ser que a licitação seja lançada logo, com celeridade. Mas se for com celeridade, será algo inédito na atual administração. Mas precisa. Nós não chegamos nem aos 2 anos, então, se a atual administração mudar de procedimento, ser mais atuante, mais rápida nas decisões decisões não só nas decisões, mas também na aplicação, no vamos ver, né, como se diz. Seria ótimo. Se o Laerte tem pretensões de continuar para se reeleger, isso pode ser importante para ele. Então, quer dizer, a gente faz essas críticas não para diminuir a administração. Pelo contrário. Eu já falei isso para o Laerte, como eu falei para outros prefeitos também. Sempre que o prefeito se elege, eu sempre digo, olha, se você receber crítica, saiba de uma coisa, a intenção não é diminuir a sua pessoa, nem a sua administração. A intenção é contribuir para melhorar certas atitudes que são tomadas, certas obras, corrigir certos erros. Nós também não somos apontamos erros e não temos, nós temos nossos próprios erros também. Mas a gente faz o possível para que a administração se porte bem, que isso é benefício não só para o povo em geral, também para o jornal. A cidade indo bem, o jornal também sente os efeitos dessa melhoria, então é interessante para todo mundo. É mútuo, né? Nós estamos todos no mesmo barco, prefeito, vereadores, vice-prefeito, população, jornais e imprensa em geral. É isso aí, seu Walter. Posso encerrar? Pode, te dou esse privilégio. A gente agradece a você que assistiu Desculpa. A gente agradece a você que nos acompanhou até aqui nesse momento. Deixa aí o seu comentário, se puder compartilhe o nosso vídeo. Não esquece aí de curtir o Jornal Taperá no YouTube, também no Facebook e no Instagram. E o Jornal Taperá agradece a sua presença aqui nas nossas redes sociais. E a todos nosso muito obrigado. Sábado nas bancas, nos nossos pontos de distribuição, o Jornal Taperá. Se você quiser anunciar no Jornal Taperá, 4028-1999, quer assinar o Jornal Taperá? 4028-1999, vai ser um prazer contar com a sua participação. A todos, muito obrigado. Parabéns, um belo encerramento. Até a próxima quarta-feira. Muito obrigado.